galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. É com extremo prazer que hoje nós vamos trabalhar a aula de pontuação. Assunto mega importante para as provas do concurso público. Detalhe, não é importante só para a prova do concurso público, não. É importante também para vestibulares, para o Enem. Aí eu sei que criaram essa máxima de que na prova do Enem você não precisa saber gramática. Mas imagina só, como é que você produz um bom texto sem ter o pleno domínio da pontuação? Uma vírgula pode alterar completamente o sentido da frase. E aí você tenta enveredar por um caminho, uma ideia, e ela descamba para outro canto completamente diferente. Isso pode dar um prejuízo significativo no seu texto. Então, muito cuidado. Fora as pessoas que utilizam a escrita normalmente no seu cotidiano. Os advogados, por exemplo, eles precisam escrever bem. Então, eles precisam dominar a questão da pontuação. Agora, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Se liga só. Chamamos de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Isso, pontuação. Então, aqui, ó, eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta? Então, com isso, eu consigo mudar. Então, ó, eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. Veja que tem uma sutil diferença. E a gente mata pelos sinais de pontuação. O primeiro aqui foi o ponto, que a gente vulgarmente tem o hábito de chamar de ponto final. Mas ponto final é o último ponto do texto, pronto e acabou. Então eu chamo de ponto. Então a leitura mais firme. Quando eu coloco ponto de exclamação, é uma leitura assim mais, feliz, mais garbosa, externalizando o meu sentimento. E quando eu coloco um ponto de interrogação, é uma pergunta. Então a ênfase da leitura tem que ser na pergunta. Agora aqui, nos concursos são frequentes as questões sobre vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessões e parênteses. Agora, por que eu destaquei a vírgula em vermelhinho? Porque no final das contas, galera, a vírgula é a menina dos olhos da pontuação. Aí acompanha aqui comigo, ó. Quando a gente pensa em vírgula, a gente não pode ter uma interrupção, uma ruptura na ordem direta da língua. O que é a ordem direta? É isso aqui, ó. Sujeito, verbo e complementos verbais. Quem são os complementos verbais? O objeto. Seja o objeto direto, o objeto indireto. Então aqui, ó, não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. Mas peraí, vamos lá, ó. Dá uma olhadinha aqui na sequência de exemplos que eu coloquei para vocês. Os rapazes leram o livro no fim da semana passada. Galera, neste momento, muito candidato vai enfiar os pés pelas mãos, porque ele aprendeu na escola que não pode ter interrupção na ordem direta da língua. Ele aprendeu na faculdade que não pode ter interrupção na ordem direta da língua. Aí ele olha uma frase como essa e ela está notoriamente na ordem direta. Então o cara não vai colocar ponto, nem vírgula, nem travessão, nem nada. Mas, gente, a vírgula é o elemento principal que a gente tem. E ela não é uma pausa de respiração, ela é processo sintático de fato. Agora, aqui eu posso ter sim uma vírgula. Eu posso ter uma vírgula depois da palavra livro. Só que é uma vírgula facultativa. Mas vamos entender isso melhor. Quando a gente aprende assim, ó. Não pode ter vírgula no sistema SVC. Mas vamos entender isso bem. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento exigido por ele. Quem é o complemento exigido pelo verbo? São os objetos. Aí a nossa tia lá da escola, ela explicou isso aqui muito, mas muito bem, porque ela fez assim, ó, sujeito, verbo, objeto e seus complementos. Neste momento, o que ela marcou? Marcou quem era o verdadeiro complemento do verbo, que é o objeto. Então, de fato, entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto, eu não posso ter vírgula, a não ser como na observação que a gente fez,
que tenham estruturas intercaladas. Se não for o caso, não vai ter vírgula. E quando eu coloco estruturas intercaladas aqui entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o objeto, eu coloco, ó, duas vírgulas para marcar aquela estrutura intercalada. Uma vírgula sozinha, individualizada, não pode entrar aqui de jeito nenhum. Agora, quem é esse cara aqui? Quem são esses complementos? São os complementos adverbiais. Tanto que ela escrevia assim, ó. Ela escrevia exatamente assim, ó. Eu vou colocar sujeito, verbo, objeto e complementos adverbiais. Era assim que a nossa tiazinha lá da escola fazia. Aí, nesse momento, você vai reparar que esses complementos adverbiais, já que você estudou transitividade verbal, é só um algo a mais, é uma mera circunstância. E vocês sabem que essa estrutura não está presa a ninguém. Ela pode, inclusive, migrar na frase, ela pode ficar em qualquer local. Mas a posição original dos adjuntos adverbiais é no final da frase. Então, esses complementos adverbiais aqui são os adjuntos adverbiais. E a posição original deles é no final da frase. Quando isso acontece, entra o que a gente chama de vírgula, ó, facultativa. Então, eu posso ter ali uma vírgula facultativa. E o que significa dizer que é uma vírgula facultativa? Significa dizer que ela não faz a menor diferença. A sua inserção ou a sua retirada não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Então, é uma vírgula facultativa. Mas as bancas adoram cobrar este adjunto adverbial deslocado. E por que eles fazem isso? Porque isso é uma loucura. Por exemplo, os próprios gramáticos, eles não chegaram a um denominador comum, eles não entraram em consenso. Agora, qual é a primeira coisa dita dentro de uma gramática em relação a isso? Que esse adjunto adverbial deslocado vai ter vírgula facultativa se for um adjunto adverbial de curta extensão, ou seja, pequeno, e que terá uma vírgula obrigatória se ele for de longa extensão, ou seja, grande. Só que aí começou a briga entre os gramáticos. O que é pequeno, o que é grande? Muito subjetivo. Tinha autor dizendo que só 2 palavras já era o suficiente para tornar o adjunto adverbial grande. Mas tinha autor dizendo que somente 5 palavras é que tornaria o adjunto adverbial grande. E aí, caramba, então como é que eu vou me comportar diante disso tudo? Para a nossa sorte, a ABL já enfiou a colher no ensino da língua portuguesa nesse aspecto aqui. Aí a ABL fez assim, ó. Vou até botar aqui que tem espaço. A ABL, a Academia Brasileira de Letras, disse que 3 ou mais palavras torna um adjunto adverbial grande. Portanto, se 3 ou mais palavras tornam um adjunto adverbial grande, a vírgula ali vai ser o que, ó? Vírgula obrigatória. Este é o posicionamento da ABL. Agora, e quais são os posicionamentos das bancas? Para nossa sorte, até hoje, pelo menos, pode ser que mude, mas até hoje existem 3 posicionamentos. Existe o posicionamento do CESP, existe o posicionamento da FCC e existe o posicionamento das outras bancas. Quando eu digo outras bancas, eu digo de forma geral. Ah, vou fazer IBAD. Outras. Vou fazer IDECAN. Outras. Vou fazer Exatos. Outras. Vou fazer AOCP. Outras. Vou fazer, sei lá, Sesgran Rio. Outras. Qualquer outra banca, caramba. CESP, FCC e outras. As demais. O que vai acontecer aqui? O CESP vai adotar o mesmo posicionamento da ABL. Então, para o CESP, com 3 ou mais palavras, torna o adjunto adverbial grande, portanto, vírgula obrigatória. É assim que funciona. Agora, a FCC, ela se importa muito com isso? Não. Para a FCC, não importa o tamanho do adjunto adverbial deslocado.
Se ele foi deslocado, daí a vírgula continua o quê? Facultativa. O que eles pensam? Semanticamente, não muda nada ter ou não a vírgula. Tanto que várias provas cobram assim, a retirada da vírgula não muda o sentido. Muito provavelmente eles estão trabalhando ali com a estrutura adverbial, porque a retirada ou a inserção de uma estrutura adverbial não vai mudar o valor semântico. Ah, botei vírgula, mudei. Eu tirei, mudei. Não, isso não acontece. Então aqui a FCC, ela vê a vírgula dessas estruturas adverbiais deslocadas de forma facultativa. Ela não está nem ali, nem aí para o tamanho. Eu posso ter 10 palavras dentro daquele adjunto adverbial deslocado. Para a FCC, a vírgula é facultativa. Agora, e as outras, né? Você que estava curioso aí agora, como é que se posicionam? Elas não têm a cara de pau de perguntar se a vírgula é facultativa ou obrigatória quando o adjunto adverbial vem grande. Pergunta quando tem só uma palavra. Porque aí quando tem só uma palavra, cai entre nós. É facultativo para todo mundo. Agora, quando tem mais palavras, as outras bancas só perguntam a justificativa. É assim que funciona. Anotou isso aqui? Então vamos lá. Seria mais ou menos assim, ó. Vou colocar uma estrutura pequenininha, ó. Os alunos do LAC fizeram uma redação ontem. Vírgula não é processo sintático? Posso ter interrupção na ordem direta? Não. Então eu tenho que fazer uma análise sintática aqui rapidamente para dar uma olhada. Como é que eu faço essa análise sintática? Achando quem? O verbo. Então vamos lá. Quem foi que fez uma redação ontem? Os alunos do LAC. Então aqui eu tenho o sujeito. Entre o sujeito e o verbo pode ter vírgula? De forma alguma. Então aqui não entra vírgula de jeito nenhum. Ah, mas eu não posso colocar uma vírgula ali, Sidney, ó, entre alunos e fizeram, né, botando o do LAC entre vírgulas? Não, porque o do LAC não está ligado à palavra alunos. Alunos não é um substantivo concreto, então do LAC é um adjunto adnominal. Está ali para caracterizar que são os alunos do LAC e não de outro curso. Agora, naquele contexto ali, quem faz alguma coisa. Aqui no caso fizeram o quê? Uma redação. Então eu tenho um verbo transitivo direto que pede o quê? Um objeto direto. Aí, neste momento, eu também não posso colocar vírgula. Mas aí, ó, aqui no finalzinho, eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Só que ele está na posição original. Neste momento, aqui entra uma vírgula que eu chamo de facultativa. Então, a vírgula aqui, ó, é uma vírgula facultativa. Uma vírgula facultativa. Isso significa que a sua retirada ou inserção não vai atribuir prejuízo gramatical, nem uma alteração de sentido. Mas só de saber que ali cabe uma vírgula, você já está anos-luz na frente de muito candidato, pois muito candidato nem sabe que pode ter vírgula ali. Mas como eu disse a vocês, as bancas adoram cobrar esse deslocamento. Então, se eu colocasse assim, ó, ontem, vírgula, os alunos do LAC fizeram uma redação. Neste momento, eu tenho aqui o verbo fazer, eu tenho os alunos do LAC funcionando como sujeito, quem faz alguma coisa, verbo transitivo direto, e uma redação, objeto direto. A aluno pensa assim, eu não vou interferir na estrutura sujeito, verbo e complemento, então tá tranquilo, não vou botar vírgula de jeito nenhum, mas peraí, este ontem, posição original dele, ó, lá no final da frase. Se ele foi deslocado, não importa se foi para o meio ou para o início da frase. O comportamento é o mesmo. Só que agora, reparem
que ele é pequeno. Tem só uma palavra, só um radical. Então, aqui, ó, esta vírgula continua sendo o quê? Facultativa. Porque ela é pequena para qualquer gramático e para qualquer banca. Os gramáticos eles começaram a divergir a partir de 2, 3, 4, 5 palavras. Com uma palavra, caramba, é pequeno para qualquer um. E detalhe, não tem esse negócio de ser uma palavrinha pequenininha ou uma palavra grandona, um palavrão. Não tem isso, não. Ah, palavra inconstitucionalissimamente. Não tem isso, galera. Ah, tem 3 ou mais sílabas. Não, não tem isso. Se é uma palavra, não importa se é uma palavra enorme. Pode ser a maior palavra da língua portuguesa. Se é uma palavra só deslocada, adjunto adverbial pequeno. Então, vírgula facultativa. Aí, como é que as bancas fazem? Elas podem, de fato, perguntar se essa vírgula é facultativa ou obrigatória, ou perguntarem assim, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela em que a retirada da vírgula não vai atribuir prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Pode ter certeza que é uma vírgula facultativa. Agora, e quando esse adjunto adverbial começa a ficar grande? Aí a gente vai dar uma olhada aqui no nosso exemplo. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente e deixa eu beber água da Gabriele Pugliese. Ó, os alunos leram o livro no final de semana, no fim da semana passada. Nossa, o adjunto adverbial é enorme. Aqui, ó, verbo, quem é o sujeito? Os alunos. Então, entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Nesse contexto, quem leu alguma coisa. É um verbo transitivo direto e o livro é o quê? Um objeto direto. Pode ter vírgula ali? Não, de jeito nenhum. Agora, essa estrutura toda enorme aqui, ó, no fim da semana passada. Isso tudo é um adjunto adverbial de tempo. Agora, ele está na posição original? Ele está na posição original. Então, aqui cabe o que a gente chama de vírgula facultativa. Galera, quando está na posição original, não importa o tamanho do adjunto adverbial, a vírgula é facultativa sempre para qualquer gramático, para qualquer banca. Agora, a jeripoca vai piar. Então, vamos lá. Os alunos leram, no fim da semana passada, o livro. Eu tenho aqui o verbo. Eu tenho aqui o sujeito. É um verbo transitivo direto, que pede o quê? Um objeto direto. Caramba, apareceu alguém ali, entre o verbo e o objeto. E é alguém grande, hein? No fim da semana passada. Eu vou colocar, então, vírgulas. Beleza, coloquei. Agora, vamos ver qual é o comportamento das bancas. Para o CESP, você vai anotar aí, tá? Para o CESP. Mas, sim, por que tu tá falando de todas as bancas? Porque, caramba, tu tem que saber. Tu vai fazer só um concurso na vida? Tem que saber tudo. Então, se liga só. Para o CESP, isso aqui seria vírgula obrigatória. Então, essas duas vírgulas são vírgulas obrigatórias. Se eu retirar as duas vírgulas para o CESP, prejuízo gramatical. Prejuízo gramatical, pronto. Vai ter alteração de sentido, Sidney? Claro que não, eu vou continuar entendendo o que foi no fim da semana passada. Por isso que eu te falei, perguntou sobre retirada de vírgula sem mudança de sentido, pode ter certeza, está falando em relação a uma estrutura adverbial. Agora, para o CESP, essas vírgulas são obrigatórias. Agora, e para a FCC? Vírgulas facultativas, tanto faz a sua presença ou a sua ausência. Agora, e outras bancas de forma geral? As outras bancas só perguntariam a justificativa da vírgula. Por que tem vírgula ali? Para marcar uma oração subordinada. Aliás, uma oração não, que ainda não chegamos ao ponto da oração. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a oração. Para marcar um adjunto adverbial temporal deslocado. Beleza. Agora, e se porventura uma banca tradicional, que não seja nem o CESP, nem a FCC,
cisme de perguntar se isso aqui é facultativo ou obrigatório. Até hoje não perguntaram. Mas e se cismar? Vamos lá. Se a banca não é nem o SESP nem a FCC, é porque ela tem uma tendência tradicional. Ela tem uma tendência de não cobrar divergências gramaticais. Ela tem o hábito de cobrar aquilo que, teoricamente, a gente deveria ter aprendido na escola. Então, qual vai ser o posicionamento desta banca se ela ainda não demonstrou posicionamento? Ora, muito provavelmente, ela vai adotar o posicionamento de quem? Da ABL, da Academia Brasileira de Letras. Então, se qualquer outra banca, fora a SESP ou a FCC, cisme de perguntar se essas vírgulas são facultativas ou obrigatórias, eu responderia facilmente que elas são obrigatórias, porque eu adotaria a posição da ABL, da Academia Brasileira de Letras. Mas, normalmente, o que vem na prova, somente a justificativa. Detalhe, o próprio SESP e a FCC nem sempre perguntam se essa vírgula aqui é facultativa ou obrigatória. Muitas vezes eles perguntam apenas a justificativa da vírgula. E por que o cara faz isso? Porque ele quer testar para ver se você domina o processo de análise sintática, para você saber que aqui tem de fato um adjunto adverbial deslocado. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Depois, os rapazes, no fim da semana passada, leram um livro. O processo é a mesma coisa, só que agora os rapazes é o sujeito, leram o verbo, o livro, objeto direto. Então, neste momento, o adjunto adverbial temporal deslocado ficou ali intercalado entre o sujeito e o verbo. E como é que vai funcionar a questão do posicionamento? Para o SESP, vírgulas obrigatórias. Para a FCC, vírgulas facultativas. Para outras bancas, apenas a justificativa da vírgula, para dizer que ali tem vírgula para marcar o adjunto adverbial temporal deslocado. Detalhe, não importa se ele foi deslocado para o meio da estrutura ou para o início da estrutura, o comportamento é sempre o mesmo. Agora aqui, ó, no fim da semana passada, vírgula, os rapazes leram um livro. Galera, essa vírgula para o SESP é obrigatória, para a FCC facultativa e para as outras bancas só vão perguntar a justificativa. Agora, e se a banca, nessas estruturas, não quiser perguntar sobre prejuízo gramatical, só sobre a alteração de sentido? Meus queridos, a retirada de todas as vírgulas aqui não afetaria o sentido da estrutura de jeito nenhum, porque eu continuaria entendendo que os rapazes leram o livro quando? No fim da semana passada. Até aí tudo bem? Agora, meus queridos, o avaliador ele pode estender isso para as orações subordinadas adverbiais. Você está ligado que a oração subordinada adverbial ela exerce sintaticamente a função de um adjunto adverbial. Então, se eu fizer assim, ó, oração principal primeiro e depois uma oração subordinada adverbial, concorda comigo que está na posição original? Está na posição original. Então, neste momento aqui, entra o que a gente chama de vírgula facultativa. Entra uma vírgula facultativa. Mas e se eu inverter? Se eu começar primeiro com a oração subordinada adverbial, para depois inserir a oração principal. Se eu alterei de alguma forma, se eu tirei da posição original, agora vai entrar aquilo que a gente chama de vírgula obrigatória. E neste momento eu não vou mais me importar com o tamanho do adjunto adverbial. E até onde se sabe, eu também não vou me importar com a banca. O posicionamento será o mesmo com as orações subordinadas adverbiais deslocadas. Então, se eu colocar assim, ó, não vou à praia, vírgula, porque está chovendo, você vai perceber que não vou à praia é a oração principal. E porque está chovendo, já que este porque é causal,
E por que eu sei que ele é causal? Porque não tem uma ordem, não tem um modo imperativo, existe uma relação de causa e consequência. A causa é a chuva, a consequência é não ir à praia. Então, com certeza, aquele porquê é causal. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de oração subordinada adverbial causal. Só que esta oração subordinada adverbial causal, ela está no final da estrutura. E se está no final da estrutura, essa vírgula aqui, ó, ela é facultativa. Se eu retirar, não tem prejuízo gramatical, nem alteração de sentido. Mas se eu deslocar essa bagaça, se eu começar assim, ó, porque está chovendo, vírgula, não vou à praia. Porque está chovendo, não vou à praia. E aí, nesse momento aqui agora, o que vai acontecer? E aí, mais uma vez, eu vou frisar sempre isso. Olha a importância de dominar a conjunção. Tá vendo que a conjunção encabeçou a estrutura? Que tipo de conjunção pode encabeçar uma estrutura? Uma conjunção subordinativa adverbial, tendo em vista que as coordenativas têm estruturas fixas e as subordinativas adverbiais têm estruturas móveis. Então, eu posso fazer a permuta, eu posso intercambiar. Então, se aqui eu começo uma estrutura com uma conjunção, é porque eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial que vai encabeçar uma oração subordinada adverbial. E se eu estou encabeçando a estrutura com a oração subordinada adverbial, significa que eu vou ter vírgula obrigatória, porque ela saiu da posição original. A posição original dela não é no início da estrutura, a posição original dela é no final da estrutura. Então isso aqui, ó, porque está chovendo, é a oração subordinada adverbial causal. E se eu desloquei, eu tenho aqui o que eu chamo de vírgula obrigatória. E aí, neste momento, tem divergência de banca? Tem divergência de gramático? A priori, não. Se porventura um dia alguma banca começar a cobrar diferente isso, beleza, a gente pontua, a gente sinaliza, mas por enquanto é assim que funciona. E detalhe, não tem aqui que analisar o tamanho da oração subordinada adverbial. É oração subordinada adverbial deslocada? Vírgula obrigatória. Vocês podem reparar isso em jornais, em revistas, em apostilas. Você vai ver que essa construção, não vou à praia porque está chovendo, num jornal, hora vem com vírgula, hora vem sem vírgula. E por quê? Exatamente porque essa vírgula é facultativa. Agora, se eu colocar no jornal porque está chovendo, vírgula, não vou à praia, pode ter certeza, você jamais viu uma estrutura como esta sem a vírgula. Exatamente porque essa vírgula é obrigatória. Agora, continuando aqui a pegada, galera. Primeira observação que a gente vai fazer aqui, ó. A diferença de adjunto adnominal para predicativo. Isso aqui a gente deu uma estudada rápida na aula de classes gramaticais quando foi falar em relação ao adjetivo. Porque o adjetivo ele só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é exatamente um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Não necessariamente do sujeito, pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Mas aí você vai reparar que aqui, vou pontuar, frases 1 e 2, vai ter uma diferença de análise sintática e isso vai acarretar uma diferença de sentido. Na fala, não tem como diferenciar. O mendigo alegre caminhava. O mendigo alegre caminhava. Não tem como diferenciar. Mas na escrita a gente diferencia porque a gente está olhando aqui as vírgulas. Aí como é que eu defino quem é o adjunto adnominal e quem é o predicativo? Vamos lá. A gente já sabe muito bem que se eu encontrar um adjetivo, ele pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou é um
predicativo. Aí a gramática pede para a gente fazer o quê? Pede para a gente observar a característica deste adjetivo. Se for uma característica permanente, ou seja, aquela característica que acontece sempre, que é inerente, que é inata, que é intrínseca, aí eu vou ter um adjunto adnominal. Se é uma característica não permanente, ou seja, que acontece de vez em quando, eu mato, que eu tenho ali um predicativo. Só que isso é muito complexo para o aluno. Meu Deus do céu, permanente, não permanente? Galera, olha o termo adjunto adnominal. Este termo só pode estar junto do nome. Então, ele é uma estrutura interna. E o predicativo é uma estrutura, como a gente já bem sabe, externa. Como eu tenho só dois tipos de predicativos, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, isso significa que esse adjetivo só será confundido dentro da estrutura sujeito e dentro da estrutura objeto. Então, se estiver o adjetivo dentro do sujeito, é um adjunto adnominal. E se ele estiver fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, aí é um predicativo do sujeito. Se ele estiver dentro do objeto, aí ele é um adjunto adnominal. E se ele estiver fora do objeto, fazendo referência ao objeto, aí é um predicativo do objeto. Até aí tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Ao olhar aqui para a nossa estrutura, olha o que vai acontecer. O mendigo alegre caminhava. Frase 1. Quem é o sujeito? Vamos perguntar para o verbo. Quem é que caminhava? A resposta, o mendigo alegre. Então, tudo isso é o meu sujeito. Tudo, absolutamente tudo. E quem é o núcleo do sujeito? Mendigo. E aí diz para mim, este alegre, ele está dentro do sujeito ou fora do sujeito? Ele está dentro do sujeito. E detalhe, ele está ou não está junto do nome mendigo? Está junto do nome mendigo. Então eu digo que aqui eu tenho um adjunto adnominal. Isso vai influenciar em quê? Na interpretação. Porque se é um adjunto adnominal, é uma característica permanente. Então este mendigo, ele não estava alegre só no momento em que caminhava. Ele é alegre sempre. Ele é alegre quando está sentado, quando está dormindo, quando está vendo TV, quando está jogando bola, quando está brincando com os cachorros no meio da rua. Esse mendigo é alegre sempre. Agora, na frase 2, o mendigo alegre caminhava. Quem é que caminhava? O mendigo. Isso é o meu sujeito. Este alegre está dentro ou fora do sujeito? Fora do sujeito. Então não está junto do nome, portanto não pode ser um adjunto adnominal. Ele aqui agora vai ser um predicativo do sujeito. E se é predicativo do sujeito, é uma característica não permanente. Isso significa que ele não é alegre sempre, como o da frase 1. Ele estava alegre no momento em que caminhava. Tanto que muito candidato vai confundir este alegre predicativo do sujeito com duas outras funções sintáticas, porque aqui notoriamente tem um valor explicativo. Então o candidato pode confundir alegre aqui com aposto, tendo em vista que está entre vírgulas. Mas você já sabe muito bem, por que não é aposto? Porque não é substantivo. E aposto é a função própria de substantivo. Muita gente confundiria com adjunta adverbial de modo. O modo como ele está alegre. Mas por que não pode ser uma adjunta adverbial de modo? Porque não é advérbio. Como aqui é adjetivo, das duas, uma. Ou é adjunta adnominal ou é predicativo. Quando será adjunta adnominal? Quando estiver junto do nome. E quando não estiver junto do nome, será predicativo. Está junto do nome? Não, porque a vírgula impede. Então aqui é um predicativo do sujeito, característica não permanente, significa que esse mendigo estava alegre quando? Quando caminhava. Ele é alegre de vez em quando e não sempre. Aí na prova, o que o avaliador faz? Ele faz uma questão como essa, uma questão de reescritura, uma questão de pontuação, e ele pergunta se aqui a frase 1
poderia ser reescrita igual à frase 2 sem prejuízo gramatical. Poderia? Claro que poderia. Agora, eu poderia dizer que a frase 1 poderia ser escrita igual à frase 2 sem alteração de sentido? Não. Então aqui, quando eu falo em alteração de sentido, notoriamente eu tenho ali um valor adjetivo. Você pode ver que isso pode acontecer com o adjetivo normal ou até mesmo com a oração adjetiva. Até mesmo com a oração adjetiva. Então aqui, ó, a inserção ou retirada da vírgula, além da mudança sintática, acarreta uma mudança semântica. Na frase 1, o mendigo é alegre sempre. Na frase 2, ele é alegre de vez em quando. No caso aqui, quando caminhava. Tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente vai dar uma brincada com essas próximas estruturas para vocês matarem as vírgulas mais conhecidas que existem. Vamos lá, ó. Primeira frase. O Brasil, país da América Latina, tem se destacado no cenário mundial. Aqui, ó, eu poderia fazer assim, ó. O Brasil, vírgula, país da América Latina, vírgula, tem se destacado no cenário mundial. Eu não poderia simplesmente dizer o Brasil tem se destacado no cenário mundial? Claro que poderia. Essa informação dizer que é um país da América Latina não é uma informação já bem batida, que todo mundo domina? Não é? Então não é uma explicação. Se a explicação está entre vírgulas, eu não posso retirar? Quase como se fosse algo desnecessário? Sim. Então o que eu tenho aqui sintaticamente? Um aposto explicativo. E o aposto tem sempre como núcleo, ó, um substantivo. Sempre, 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 para você não confundir. Agora, olha a próxima. Maria, vem aqui. Maria, vírgula. O que eu tive aqui agora? Um vocativo. Inclusive, o vocativo é o único termo de fato que na língua portuguesa obrigatoriamente deve vir entre vírgulas, porque ele é um chamamento. Tanto que na hora que você estuda os termos da oração, tem lá termos integrantes, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Aí vem uma observação. Quem é que vem na observação? O vocativo. Exatamente porque ele não faz parte do plano sintático. Ele, na verdade, faz parte do plano da oralidade, do plano discursivo. Mas é como não tinha outra coisa para fazer com ele, a gente jogou como uma função sintática. Então aqui, ó, Maria, vírgula, vocativo. Qualquer chamamento, vírgula, do vocativo. Depois, mamãe comprou frutas, eu legumes. Neste momento, cabe uma vírgula aqui, ó. Mamãe comprou frutas, vírgula, eu comprei legumes. Então, esta vírgula aqui, ela é uma vírgula que substitui o verbo comprar. Eu posso dizer que ela marca uma elipse. Ou posso dizer que seria aqui uma vírgula vicária ou vigária, que substitui este termo aqui, ó, que é, no caso, o verbo comprar. Então, cabe a vírgulazinha aqui? Cabe exatamente para marcar a omissão deste verbo, a elipse deste verbo. Continuando, os jovens amam filmes, músicas, livros. Galera, nesse momento aqui, essas vírgulas, do jeito que estão, elas estão, ó, ok, tudo tranquilo. Eu poderia até tirar aquela última vírgula ali e colocar um E, dizendo, os jovens amam filmes, músicas e livros. Se eu colocasse este E aqui no final, eu nossa, quase que não vai sair. Eu individualizaria cada elemento. Existe uma diferença semântica bem sutil, mas eu estaria individualizando, ó, os jovens amam filmes, músicas e livros. Eu destacaria com ênfase filmes, com ênfase músicas, com ênfase livros.
Quando eu coloco só as vírgulas, é como se eu colocasse, ó, todo mundo no mesmo bojo. Ou seja, são expressões que os jovens amam, são formas de arte que os jovens amam, mas eu os colocaria agora no mesmo grau de importância, no mesmo grau de relevância. Então, muito provavelmente, dentro desse texto, não haveria um destaque para filmes, para música ou para livros. Seriam formas de arte com a mesma importância. Se o cara finaliza lá colocando um ezinho, muito provavelmente de acordo com o que ele vai ali utilizar no texto dele, ele poderia dizer que o jovem, no final das contas, gosta mais do filme, mas que ele também ama música e que ele também ama livros, mas os filmes, estes sim, são os mais importantes. E aqui, inclusive, caberia o quê? Caberia até uns 2 pontos. Os jovens amam 2 pontos. Filmes, músicas, livros. Isso aqui, esses 2 pontos, marcaria essa estrutura aqui como uma estrutura positiva explicativa. E essas vírgulas aqui seriam vírgulas enumerativas, pois estão separando elementos de mesma função sintática, ou, como alguns gramáticos dizem, elementos justapostos, porque estão ali, um do lado do outro. Agora, segunda observação, galera. Segunda observação. As regras de vírgula não seguem as pausas para respiração. A gente já sabe muito bem isso. Olha só o tamanho dessa sentença. Eu vou tentar falar sem respirar. O fato de as lojas de calçados femininos não terem sapatos com numeração superior a 39 é uma afronta. Parei. Olha aí, presta atenção. O fato de as lojas de calçados femininos não terem sapatos com numeração superior a 39 é uma afronta às mulheres com pés grandes. Você para respirar. E aí você vê que vírgula não é pausa de respiração. Então vamos lá, agora eu vou ler com calma, sem tentar respirar ou não respirar, tentar ler mais rápido ou não. O fato de as lojas de calçados femininos não terem sapatos com numeração superior a 39 é uma afronta às mulheres com pés grandes e àquelas que os têm largos. O período é grande, várias e várias vezes pausei para respirar, mas eu não coloco a vírgula, porque se eu colocasse a vírgula, estaria separando um sujeito de um verbo ou um verbo de um complemento. Próxima frase. Comer bananas extremamente maduras pode ser um grande perigo para a frágil saúde humana. E, mais uma vez, sem a menor necessidade de colocar vírgulas. Aí, galera, a próxima observação aqui, que é uma observação mega importante, eu vou deixar para o próximo bloco para você ficar com um gostinho de quero mais, tá? Então até daqui a pouco, galera. Tchau, tchau.